humano gosta de fazer, contar e ouvir histórias. Nós estamos no segundo bloco do Educação discutindo algumas que nos impactaram. Vamos lá. E aí, no finalzinho do primeiro bloco, eu falei que eu não ia deixar você passar assim. Me conta, o que você já escondeu? Não seria indiscreta a ponto de te perguntar. Não. O que você esconde, mas o que você já escondeu aí nos seus bolsinhos? Que hoje, para você falar assim, caramba, eu guardei isso aqui é legal, eu poderia ter mostrado. Como ela estava falando de adolescência, né? É uma fase complicada, em que você segue ou não segue os estereótipos da vida. Uhum. E aí, assim, nesse momento da adolescência, eu queria ser a aeromoça poderosa, com 1,70 m, magra, esbelta. Não consegui muito isso, não. Aliás, até o meu biotipo não era. Mas essa era a minha vontade repressiva, né? Ali, guardada. Reprimida. Reprimida, desculpe. Aí, reprimida. E aí, a partir daí, eu comecei a ver que não ia dar para ser, né? E aí começaram a acontecer várias coisas, né? Vários momentos na minha vida que foram me mostrando outros caminhos. E nesses caminhos eu encontrei várias portas abertas que talvez como a aeromoça belíssima, alta, né? Sensual, dentro do estereótipo, né? Que todo mundo estava falando. Porque esse belíssima... Né? Tá aí também, sim, né? Mas você assim? Também. Então, aí né? eu me reconheci exatamente... Aí eu me reconheci exatamente nesse momento, né? Como é? Por que belíssima é sempre o outro? Eu não posso ser. Por que tem que ser alta para ser belíssima? Por que tem que ser alta para ser belíssima? Né? Por que tem que ser magra para ser belíssima? Por que tem que ter cabelo não sei o que para ser belíssima? Eu comecei a achar a minha luz própria, né? Meu caminho. E aí eu entrei no magistério e aí... Quer dizer, você tinha essa vontade guardadinha, né? E ao mesmo tempo essa coisa, poxa, eu não posso ser aquilo porque eu não me enquadro no que eles pedem ou pediam, no modelo, né? No modelo. Na gavetinha lá, né? No modelo certo que tinha que ser. Mas aí foi muito bom, porque eu comecei a ver as minhas possibilidades, né? E olhar para mim. Isso aqui é importante, né? De novo. E antigamente tinha uma coisa, não sei se foi isso que te mobilizou, se foi a questão da viagem, ou de estar nas nuvens, não sei o que foi. Mas, enfim, era sempre uma carreira que os pais falavam, inclusive para os filhos, para as filhas, porque era uma carreira bem remunerada. Hoje em dia não é assim. Você vê como as coisas mudam, né? Exatamente. Então, quer dizer... E aí, assim, aos 10 anos eu fiz uma viagem para a Venezuela e assim marcou minha vida nesse sentido. Né? Aliás, as viagens marcam minha vida sempre, né? Marcou para a Venezuela, marcou para a Colômbia depois com o prêmio dos leitores. E assim, para a Venezuela foi isso. Aos 10 anos eu viajei, e só porque eu fui encontrar minha tia na Venezuela, meus pais, eu filha única, e eu viajei. Eu acho que a partir daí ficou lá reprimido, lá no bolsinho guardado, lá na minha bolsa amarela. E aí, a partir daí, começou essa vontade, né? Mas foi tão bom sair, né, tirar esse desejo e colocar outros e vivenciar outros. E a gente muda, e então os desejos mudam, lógico, os gostos mudam. Coisas que eu não gostava, eu adorava, por exemplo, couve-flor à milanesa quando eu era criança. Hoje eu não como couve-flor. As coisas, né, vamos agridoce, era uma coisa que eu não gostava. Eu falava assim, não, salgado é salgado, doce é doce. Era sempre assim pra mim. Hoje eu adoro um negocinho agridoce. Comida japonesa, eu não gostava. Hoje eu adoro comida japonesa. Então a gente tem que mudar, né? Já pensou? Lógico, né? Nascer gostando de abacate, morrer tomando todo dia vitamina de abacate. Não dá. Qual foi o livro que você trouxe, Kika? Eu trouxe Mulheres. Mulheres foi um encontro que eu tive com uma contadora de histórias, narrando histórias desse livro, do Eduardo Galeano, na Caixa Cultural. Eu nunca tinha ouvido falar no Eduardo Galeano. Quando ela terminou a contação de histórias, eu virei para ela e falei, pelo amor de Deus, quem é? De onde que você tirou essas histórias? E ela me contou que foi desse livro, Mulheres. Esse livro, ele hoje também é um mote de inspiração, onde eu conto histórias do livro Mulheres, com o trabalho que se chama Pachamama, que também foi o lugar onde eu descobri quem era a Pachamama, que a Pachamama é a nossa mãe terra, né? Pacha significa terra, tempo, universo, e mama, mãe. Então, o Galeano, ele me conduziu ele me conduz, na verdade, a um aprendizado sobre a vida, sobre o mundo, sobre política, sobre ser mulher,
também. O que te impactou nesse livro, Kika? Esse livro ele é dividido em vários contos, vários pequenos contos. E alguns deles, assim, eu já narro o amor do encontro do primeiro homem com a primeira mulher na floresta amazônica, como que eles se encontraram. Meio Éden, né? E que daqueles corpos, né, saíam vapores e fulgores jamais vistos. Era tanta formosura naquele encontro que os sóis e os deuses morriam de vergonha. Boa, boa. Eu trouxe também Ela Leva a Vida nos Cabelos. Ela Leva a Vida nos Cabelos fala da história dos escravos que viviam na costa do Suriname, que tinham os colonos ingleses e holandeses, né, que praticavam algumas barbáries com relação a eles. Mas eu vou suavizar esse conto, eu vou recontar esse conto para vocês. Tá. Na selva amazônica, por mais que os colonos ingleses e holandeses crucificassem ou pendurassem os seus escravos em ganchos de ferros que atravessavam as suas costelas, eram constantes as fugas dos negros e dos escravos na floresta. Antes de escapar, os negros e os escravos, elas roubavam pepitas de trigo, sementes de abóbora, ia catando feijão, ia catando todas as sementes que tinham ali naquele celeiro e colocavam essas sementes nas suas enormes cabeleiras. Olha. Quando elas chegavam nos refúgios abertos da selva, sacudiam seus cabelos e deixavam cair cada semente, fecundando assim a terra livre. Nossa, que Eduardo Galeano. Genial, genial. Eu fiz realmente, uma pequena adaptação, mas esse conto ele me ensina muita coisa. Ele tem, né, a Pachamama, ela leva a vida nos cabelos e me ensina muita coisa nesse lugar da própria semente em si. Plantar, né, da própria semente. Eu passei a adquirir um hábito muito incomum, que é guardar as sementes das frutas que eu como. É mesmo? Eu passei... Quando? É recente, porque agora quando eu estive com a minha mãe em Recife, eu passei 3 meses com ela. E no quintal da minha casa, eu ensinei para ela como fazer composteira. E a gente fazendo composteira tinha uma terra muito seca, numa parte do quintal. E a gente virou e falou, vamos jogar a composteira aqui, né? E vamos. E a gente botou a composteira naquela terra seca. E aí, com toda essa questão da minha vida artística, com toda essa questão política, com todo esse movimento, em 3 semanas, começou a sair pés de abóbora, começou a sair melancia, começou a sair a tangerina, limão. E quando eu saí de lá, todo esse lugar que era seco estava completamente... cheio de vida, né? Ou seja, exatamente. Não vamos achar que o solo está tão desgastado assim, né? Sim. De repente a aparência é de que ele está desgastado, de que ele está seco, mas ele ainda pode brotar. A essência é outra, totalmente diferente. Semear, sabe? E eu acredito hoje no meu movimento filosófico de vida e profissional que eu estou a semear sementes de trabalhos e algumas vão de brotar e outras... Outras não. Outras vai ser pela experiência do plantio. Sim, com certeza. Esse foi o grande... A minha mãe tem sido uma mestra com relação a isso e o nosso quintal realmente está sendo de uma fartura esplendorosa com relação à terra. E aí eu comecei a adquirir esse hábito porque tem algumas frutas que não tem lá, que eu descobri uma fruta que o nome é fabuloso. Qual? Que se chama braquiparil. Essa é boa, hein? Que fruta é essa? É uma frutinha assim, amarelinha. E eu conheci ela na Feira Orgânica da Glória, que eu trabalho na feira me apresentando, contando histórias na Feira Orgânica. E a gente ganha frutas, né? E aí a gente viu essa fruta e perguntei o nome, como é que é o nome dela? Braquiparil. Como? Pronto, já guardou. E levaste lá para o... Aí eu tô juntando algumas sementes, né, do limão galego, que é maravilhoso, algumas sementes
E aí toda vez que eu tô com esse hábito, assim, toda vez que eu como uma fruta, eu separo as sementes. Agora, essa questão do livro aí que você falou das sementes, também me inspirou, sabe, muito assim, sempre tem uma saída. Escondeu a semente no cabelo, a imagem dela. A busca da liberdade, aí, né? isso aí. A busca da liberdade, Exatamente. assim, deles terem, depois de todo o sofrimento, depois de toda a crueldade que os colonos fizeram, né, com essa gente, eles... E eu pulei uma parte que também eles falam, assim, né? Tem uns detalhezinhos da história, mas depois de tanta crueldade, eles foram adentro na selva, eles sabiam que os holandeses e ingleses não conheciam a selva como eles conheciam. Sim. E eles adentraram até onde os holandeses não iriam. E quando eles sentiram que ali, né, a Pachamama, né, a deusa da terra, acolheu, né, eles ali começaram de novo a história deles, né. Fecundar, porque daí fecundar, eles levaram um alimento, que era tudo aquilo que eles precisavam para recomeçar. Claro. E aí, só pegando o ganchinho lá, que ela estava falando do quintal, né? Porque a Raquel também bota aqui o quintal dela, a foto do quintal. Então, dentro da bolsa amarela também tem um quintal aqui, uma foto do quintal. Então, você vê como tudo é cíclico, a vida. Não, e a gente está falando disso, de fertilidade, Isso, né? Do é que de vida, você... né? O quintal, ela tá... Aí a interpretação que eu tenho, que assim, o quintal ela está escondendo também, né? Porque ela está reprimida. Então, aquele lugar que fertiliza, né? Aquele lugar que faz crescer, ele também está reprimido. Mas ao mesmo porque tempo... se passa na ditadura. Isso, exatamente. Mas ao mesmo tempo pode ser exatamente esse lugar prazeroso. Que é também o guardadinho para mim, que é aqui que eu fertilizo, aqui estão as minhas sementes. As minhas Maravilhoso ideias, isso. né? Maravilhoso. É isso. Tânia, a gente está no finalzinho desse bloco. Tem um livro que eu quero que você fale um pouquinho, mas eu quero que você volte aqui para a gente falar sobre a relação de pais e filhos, porque o Histórias que Ensinam é assim. Nada é programado, nada é engessado, as pessoas estão aqui para ser quem elas são, para falar das histórias delas, das experiências delas, das mensagens. É uma vida, né? Na verdade, é uma leitura de vida que a gente tem aqui e como a gente pode passar isso para as crianças, para os adolescentes e para os jovens, para construir uma sociedade melhor. Então, esse livro é muito bacana, foi um livro produzido lá na tua escola, foi isso? Não. Ele foi produzido, na realidade, pelo projeto, né? Quer dizer, a partir do projeto Promundo, Fundação Abrinq e Save the Children, né? E aí, a partir desse movimento, os prazeres na parte física do Casarão dos Prazeres, né? Representado pela Cris dos Prazeres, deu continuidade, deu start para esse projeto. Agora, então, é uma 15 história, meninas. só para poder resumir um pouquinho, é uma história que alguns dos seus alunos, né, narraram. São 4 meninas, né, que nós descobrimos, quer dizer, não ao acaso, foi ao acaso porque a gente estava lendo, eu fui à tarde de autógrafo, levei esse livro para a escola, doei para a sala de leitura, certo, né, porque até dos prazeres, comunidade que a gente é, e lá a gente descobriu. Uma das meninas, mas esse é o livro que eu tô aí. Eu falei, como assim você tá aqui? É porque eu escrevi um pedacinho meu tá aí. Eu falei, como é que é? Um pedacinho seu tá aqui? Aí ela começou a falar, e realmente são as meninas, né? Cada menina tem um pedacinho aqui. E se reconhece na figura da personagem. Quer dizer, elas narraram um pedaço da história. O projeto é exatamente esse, né? Quer dizer, cada uma fez uma narrativa, cada uma expôs um pouquinho de si. E aí formou-se a personagem menina. E cada uma expôs um pedaço do pai, né, da relação com o pai, familiar e tal. E aí se formou o personagem masculino, que é o pai. E foi formando os pedacinhos de cada um. E sabe o que eu acho que foi genial? Foi você sair da tua escola, ir para um outro lugar e buscar a mesma coisa que você tinha lá. Isso. Né? Você vê e se aprofundar na história. Não, digo no ambiente escola. Isso. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês no programa. Sucesso e parabéns pelo trabalho. Muito agradecida. O nosso programa fica por aqui. Na próxima segunda-feira nós temos encontro marcado às 9h da noite. Eu te espero. Até lá!
eu quero ter um programa de TV que eu possa cozinhar e fazer novas receitas para todo mundo ver minhas receitas e também cozinhar. Aí eu também quero ter um livro autografado de mim e para estar na livraria para todo mundo ver as receitas.